Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 21 de março, hoje é terça-feira da quarta semana da Quaresma. Estamos a cada dia nos aproximando do grande mistério da nossa fé, da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos ânimo, coragem e alegria no coração, pois o mistério da nossa salvação se aproxima de nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 5, versículo de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina de 5 pórticos, chamada de Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." E respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não volteis a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste trecho do Evangelho de São João, essa perícope, nós contemplamos o milagre que Jesus realiza no pórtico, nos 5 pórticos da piscina de Betesda, em Jerusalém. Ele realiza, então, este milagre de curar um homem que estava há 38 anos enfermo, doente. Havia então a situação de que esta piscina
ela era visitada por um anjo, as águas eram movimentadas, ela borbulhava e o primeiro que entrasse ficava curado de qualquer tipo de doença. Esse homem, com muita dificuldade, tentava até ir à piscina, mas quando estava para chegar, alguém entrava e pulava na frente. Amados irmãos e irmãs, este homem teve a graça e a sorte de encontrar em sua frente aquele que é a fonte de toda a graça, a bênção por excelência, a cura, a vida, a dignidade em pessoa, o Deus vivo e verdadeiro que nos veio visitar, a Shekinah, a presença de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus olha para esse homem e diz: levanta-te, se coloca em pé, pega a tua cama e anda. E o homem assim o fez. Se levantou, pegou a sua cama e começou a caminhar. Porém, amados irmãos e irmãs, os judeus, quando viram um homem que tinha sido curado, diziam: hoje é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Então, há uma infinidade de preceitos sobre a lei sabática, do sábado, do qual não podia se realizar nenhum tipo de esforço. A atitude do homem de sair caminhando e carregando a sua cama estava contra os preceitos. Eles questionam o homem, dizendo que não era permitido. E ele responde: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Como diz São Pedro, antes devemos atender a Deus do que aos homens. E esse homem realiza justamente isto. Mesmo diante daquilo que diz, ele seguiu. Esse homem encontra posteriormente Jesus e o Senhor diz: vejo que estás curado, vejo que estás bem. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Diante dessa fala, amados irmãos e irmãs, nós temos a impressão, ou podemos cair no erro, de que o pecado vai imprimir em nossa vida doenças, castigos. É importante retomarmos aquilo que nós ouvíamos no domingo, no dia do Senhor, o domingo letare, aonde, diante do cego de nascença, os discípulos perguntam a Jesus: mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? E Jesus diz: não foi ele nem os seus pais. Para dizer assim, o pecado, ou a doença não está associada ao pecado. Então, por que isso? Quem teve a oportunidade de ler o livro de Jó vai perceber justamente isso. Jó era um homem justo aos olhos de Deus, porém passa por tribulações que para o povo do seu contexto só era compreensível na vida de um homem sumamente injusto. Jesus vai nos dizer, amados irmãos e irmãs, esta palavra, sobretudo, fala a este homem e a cada um de nós hoje: cuidado para não pecar, para que não te aconteça coisa pior. O que é pior do que a doença? A condenação eterna, a perdição, o inferno. Os grandes místicos da igreja vão dizer que esta realidade do inferno é a coisa mais terrível que existe. Deus permitiu a alguns santos contemplar o inferno para que, em extremo pavor desta realidade, pudesse cada vez mais se emendar a glória de Deus, a graça de Deus. Se eu não me engano, São João Bosco, diante dessa experiência, dessa visão que ele teve, ele colocou a mão em uma das paredes do inferno. No sonho, ele tinha os sonhos, por meio dos sonhos ele foi transportado ao céu, foi ao purgatório e visitou os infernos.
O anjo do Senhor o levava para essas realidades, para ele conhecer. Quando ele tocou a mão na parede, que ele voltou, a mão estava totalmente putrificada. Uma realidade sumamente horrível. Ele só encostou e ele teve essa experiência na vida real. Então isso já foi para ele uma experiência de tomar consciência, de não sucumbir ao pecado. Somos pecadores. Nosso coração, infelizmente, se inclina facilmente às realidades de pecado. Porém, nós não podemos nos conformar a este mundo. Vós estáis no mundo, mas não sois deste mundo, diz o Senhor. Nós precisamos, pela graça e o auxílio de Deus, pelas práticas quaresmais, do jejum, da esmola, da oração, vivenciarmos a graça de ir nos afastando do pecado. E se sucumbirmos, infelizmente, ao pecado grave, ao pecado mortal, não ter receio de ir reconciliar-se com Deus, de voltar à comunhão com o Senhor pelo sacramento da reconciliação, pelo sacramento da confissão. Cuidado para não pecar, para que não te aconteça coisa pior. E o que é pior do que a doença? Nos separarmos do amor de Deus. Santa Teresa de Ávila dizia que o que mais doía em seu coração, diante dessa experiência de ter visitado o inferno, era a total ausência do amor de Deus. A agonia era imensa, terrível, sem comparação. Então, que possamos constantemente dizer: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, vinde em meu auxílio, socorrei-me, Senhor. Não me deixes cair, não me deixes sucumbir ao vale da morte, mas seja a minha luz, a minha esperança, a minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.